Olá, cheirosas! Eu sou a Deise Guerra e vou pedir licença para invadir a sua casa agora e trazer você mais para perto. Quero que você desfrute desse programa de hoje. Esse episódio está muito especial. Estou com as minhas cheirosas, Carla Tenório e Bruna Justa, e trouxe uma convidada que você se segure aí, hein? Porque ela vai arrebentar a boca do Brasil, como diz lá na Bahia. Porque é uma mulher cheia de autoridade, personalidade, e ela sabe o que tem que fazer para ser uma vencedora na vida, que é a Ana Paula. Se apresente, cheirosa. Olá, eu sou Ana Paula Valeiras, eu sou diretora do Departamento de Vigilância em Saúde de Santos, e é um prazer muito grande de estar aqui com todas essas lindas e competentes mulheres. Gente, o assunto de hoje, tanto a Carla Tenório quanto a Ana Paula vai poder explicar muito como para vocês sobre autoridade dentro de um ambiente que é predominado por homens. E o que mais me fascina na sua história é que você é uma mulher que está há 10 anos dentro de um cargo que entra gestores, sai gestores em Santos e você permanece por causa da competência. Gente, ela está liderando mais de 360 pessoas, sendo que 80% são mulheres. Olha isso que maravilha. Você pode explicar mais para nós? O Departamento de Vigilância é um departamento muito amplo. Nós temos desde a vigilância sanitária, que é como a maioria das pessoas conhece, né, a vigilância, que vai abordar toda a parte de fiscalização, inspeção sanitária. Temos a vigilância epidemiológica, que é aquela que cuida dos agravos das doenças, como as pandemias, epidemias, e depois outros setores, como sessões de mortalidade materna e infantil, que a gente faz investigação dessas crianças. Também a parte de centro de intoxicações, o centro de controle de zoonoses e vetores, que hoje a gente está falando muito sobre a dengue, por exemplo, e também a saúde do trabalhador. Então, todo esse movimento na vigilância em saúde é muito forte e engloba muitas pessoas. E sim, no nosso departamento, a maioria são mulheres. Mulheres que trabalham, que são mães, que são lutadoras e que são pessoas que sempre estudam muito, né? Eu tenho muita, não sei se é sorte ou a bênção, né, de ter uma equipe muito coesa, uma equipe que está sempre junto, e eu acho que isso facilita também o nosso trabalho. E a gente está sempre motivando as pessoas a estudarem, a serem cada vez mais, terem a propriedade daquilo que estão fazendo, porque é nisso que eu acredito. Porque quando a gente cresce, o outro cresce conosco. Exatamente. E isso que é gostoso, né? Então, hoje eu tenho uma equipe muito boa, também está comigo há muito tempo. Entramos todos na Prefeitura de Santos, concursados, somos servidores públicos. E aquele servidor que às vezes as pessoas têm aquele estigma, né, de que não trabalha, né? Não, nós trabalhamos muito e trabalhamos sempre com bastante alegria. Eu tenho um episódio que quando nós tivemos o surto de sarampo nos cruzeiros aqui em Santos em 2018, em pleno carnaval, sábado de carnaval, estávamos todos nós da vigilância fazendo vacinação de 10 mil pessoas num único dia, num único sábado. E não tinha ninguém bravo, ninguém chateado porque era carnaval. A gente estava ali porque a gente sabe que é um bem maior, que é a saúde pública. E quantas pessoas seriam salvas por causa desse... Sim, além de ser salvas, nós conseguimos fazer que aqui no município de Santos a gente não tivesse o descontrole da doença. Nós não tivemos epidemia de sarampo aqui, porque a gente conseguiu fazer o bloqueio vacinal, além dos cruzeiros, nas casas das pessoas que foram também viajar nesses cruzeiros. Então, esse trabalho é um trabalho bacana, é um trabalho dinâmico, cada dia é uma surpresa. Hoje eu posso estar aqui falando para vocês um determinado panorama que está acontecendo no município, mas daqui meia hora pode ser que tenha mudado algumas coisas. E é apaixonante trabalhar na vigilância, e eu realmente me sinto privilegiada. Existe uma responsabilidade. A Carla trabalhou também na vigilância durante muito tempo, e eu queria que vocês falassem, as duas agora, sobre a importância de ser uma mulher à frente do trabalho. E principalmente na pandemia, porque ter essa sensibilidade feminina no momento de caos, onde atingiu, foi algo mundial, e a vigilância precisa estar ali o tempo inteiro. O tempo inteiro. E posso te dizer, eu tenho 34 anos de profissão. E eu estou na vigilância há 24 anos aqui em Santos. E o que eu percebo é que nessa pandemia foi o pior período da minha vida profissional, de tudo que eu tenho enfrentado. Porque foi, primeiro,
pensar em mim mesma, na minha família, na minha mãezinha que morava comigo, uma senhora idosa, e ter que retornar para casa, porque nós não paramos de trabalhar um dia sequer. É uma escolha difícil. Uma escolha difícil, né? E também as coisas boas, né, que nós obtivemos. Por exemplo, eu nunca vou esquecer do momento que chegou a vacina em Santos da Covid, né? E que nós preparamos o Arena Santos, que é um local aqui em Santos, com containers refrigerado que foi oferecido para nós, porque a gente esperava muita vacina. E aí eu tinha acabado de sair do trabalho, chegado em casa cansada e me ligam: Ana, o caminhão do Ministério da Saúde está chegando no Arena Santos. Eu fui correndo para o Arena Santos, temos que esperar essas vacinas. Uau! Vinha escoltada a vacina pela polícia. Uau, Né? Era o que vivemos nesse período, não? Sim, era uma coisa Olha... muito forte. Aí, quando chegou a vacina, abriu a porta daquele carro do Ministério da Saúde, escrito Brasil, me entregaram uma caixinha desse tamanho. Era uma caixinha com 100 vacinas, poucas vacinas, né? Mas aquilo era tão rico nas minhas mãos, eu até me emociono de falar, porque a hora que eu peguei aquilo ali, eu falei assim, nós vamos colocar dentro do container e nós vamos vigiar esse container para que essa temperatura não aumente, todos os cuidados que a gente tem, porque essa vacina vai salvar vidas. E realmente foi um divisor de águas, né? E todas essas coisas boas e às vezes não tão boas que a gente vive, eu acho que faz a gente mudar por dentro também e se tornar cada vez mais forte. Não é psicóloga. Acho que você pode dizer o que também vivenciou nessa fase. Você sabe que eu me emociono também, vendo a sua emoção, porque me vem esse contraponto, porque eu estava lá na ponta, né? Você, enquanto diretora e gestora num cargo importante, você lidera essa galera toda, mais de 300 pessoas. Antes de ser psicóloga, eu vivi um tempo como funcionária pública também na área da saúde, e foram 10 anos especificamente, mas como funcionária pública foram 2 períodos, em que eu estava nessa outra ponta, como se fosse a liderada da Ana Paula. E fazendo o quê? Ela falou da temperatura da vacina, para quem não é da área, não entende, havia todo um cuidado pela manhã quando eu preparava as caixas de vacinas, porque por um tempo eu ia em comunidades isoladas vacinar. Então a Ana Paula conhece bem esse trabalho e a gente tinha todo um cuidado com a caixa térmica para não perder aquele material tão importante ali que salva a vida dessas pessoas. Então eu ia a comunidades isoladas, muitas vezes atravessava rios com a caixinha térmica, olhando aquele termômetro para não mudar a temperatura e eu não perder aqueles vírus ali que estão vivos e atenuantes. E por quê? Porque eles que salvam a vida das pessoas. Sim. Então, quer dizer, eu tinha que ter todo um cuidado, atravessando rios muitas vezes, fazendo trilhas para chegar nessas comunidades para vacinar essa população. Por isso que eu me emocionei, porque eu lembrei, eu tão garota, eu comecei tão cedo nessa área, com 17 para 18 aninhos eu já estagiava. E aí, comunidades indígenas, comunidades quilombolas, pessoas que moravam muito longe, muito distante dos grandes centros, distante das unidades básicas de saúde, que é o que faz a saúde acontecer em pequenos municípios. E íamos nós pela manhã, era a nossa primeira tarefa, né? E aí depois eu voltava para fazer o trabalho administrativo, de lançar, de notificar os agravos, não é? Na vigilância. O que são os agravos? O que nós temos de casos, não é isso, Ana Paula? Naquele município, para você montar toda uma estatística, porque a Ana Paula faz um trabalho incrível. Não só de liderar essa galera para a função, para trabalhar, mas você precisa entregar esses números para que o Ministério da Saúde saiba o que está acontecendo e envie recursos para que você possa tratar essa população. Na verdade, todas essas ações, depois elas têm que ser registradas para que a gente consiga verba do Ministério da Saúde para continuar todas as atividades. Seu trabalho é incrível. E além disso, nós temos que dar o respaldo para quem é o gestor daquele momento, né? Seja o secretário da saúde, o prefeito, seja quem for, nós temos que dar quais são os números, o que vai acontecer, o que está acontecendo. Temos que investigar e estudar junto com a equipe para que a gente possa dar subsídios para ele poder trabalhar. Por exemplo, na pandemia de Covid, quando começou a aparecer na mídia, né, que ia ter Covid, o que nós já sabíamos da vigilância, nós já vimos alertando os gestores de que aquilo ia ocorrer no nosso município. E aí foi com os dados que nós tínhamos que nós levantamos quanto precisávamos de insumos, que é soro, seringa, medicação, quantos leitos precisariam ter em Santos para atender a população de Santos, UTI, leitos de UTI, vai fazer hospital de campanha, não vai fazer hospital de campanha, tudo isso, inclusive
o oxigênio que as pessoas iriam precisar, provavelmente, em Santos nunca faltou nada. Nós conseguimos fazer com que todos os munícipes que precisaram fossem atendidos, tivessem o seu leito, tivessem o seu oxigênio. Inclusive, hospitais privados e até de plano de saúde utilizaram os nossos leitos. Então, assim, isso me enche muito de orgulho, porque foi com a nossa equipe que a gente conseguiu subsidiar o gestor para que ele fizesse um bom trabalho. E é bem o que a gente fala aqui, né, Beise? É uma mulher fazendo tudo isso, né, querida? Sabe que vocês estão aqui falando e agora eu descobri o porquê que eu estava tão nervosa no início desse programa. Sim. Porque, assim como a Carla, eu também iniciei a minha vida dentro da saúde. Eu sou enfermeira formada, só que eu escolhi, Ana, uma área da enfermagem muito difícil, né? E eu tô aqui, eu tô me segurando para não chorar, porque passou um filme na minha cabeça agora, que foi a área de psiquiatria. E que é uma área muito difícil, muito dolorida, muito dolorosa, muito emotiva. E eu cheguei a trabalhar na área de psiquiatria. Então, eu também, estamos juntas, viu? É difícil. Muito difícil. E eu, agora aqui, eu tô, sabe, Chica, eu tô muito mexida, porque realmente você é admirável. Admirável, né? Obrigada por ter vindo, porque eu não consegui. Eu fiz faculdade durante 5 anos e quando foi para eu exercer, eu passei só 2 anos trabalhando. E você já enfrentou uma pandemia, você lidera mulheres, 360 pessoas, sendo que 80% dessas pessoas são mulheres, cheias de problemas, de desafios, donas de casa que muitas vezes sustentam a sua casa sozinha, com problemas psicológicos, problemas emocionais, né? Que tem a sua vida, que tem a sua vida. E tem tripla jornada de trabalho, não é nem dupla. E tem um detalhe também, né? Porque o quão importante é a sua autoridade, o trabalho lindo que você faz, por ser uma mulher tão competente nesse meio, predominantemente masculino, mas você também é você, né? E linda, feminina. Exato, e como conciliar isso, né? Como você consegue ser tão competente no que você faz, tão responsável, porque tem que ter muita responsabilidade mesmo para conseguir fazer um trabalho tão bem feito nessa área especificamente, né? Lógico, tem que ter responsabilidade em todas as áreas, óbvio, mas é uma área que tem que ter muito cuidado. E como você consegue conciliar a Ana Paula aí, a mulher, a esposa, a mulher que passa pelos seus desafios, como foi a sua vida, como é a sua vida, como você concilia isso? Eu queria só complementar, porque ela ainda passou por um câncer. Uau! No meio de tudo isso, ela ainda passou por um câncer. Isso me tocou muito. E no meio dessa situação da doença, ainda teve uma outra perda. Então, acho que a gente pode falar tudo isso agora, para que você motive mulheres lá que estão nos assistindo. Eu tenho certeza, eu fui muito abençoada pela família que eu tive. Meus pais, linda, né? Uau. Os meus pais que não estão mais aqui presencialmente, já partiram, mas que foram realmente a minha base e que me motivaram muito a estudar. Eu sempre fui uma garota que sempre gostei muito de estudar. Então, todas as oportunidades que foram me aparecendo, eu fui pegando e fui estudando, porque também eu tinha uma base familiar que me deu essa oportunidade e que acreditou muito em mim. Eu tinha uma mãe que me motivava muito, uma mulher forte, que veio de Portugal, da Ilha da Madeira, com o seu marido e conseguiu vencer aqui no Brasil. Então, ela sempre deixava muito, muito presente de que nós precisávamos, através do esforço, do estudo, a gente ia crescer. E foi isso, eu acho que realmente eu fui muito abençoada por essa família. E através de muito estudo, eu fui galgando os passos, né? Eu trabalhei na Unicamp, trabalhei em Paulínia, trabalhei em hospital psiquiátrico naquela época, que era uma época difícil, que inclusive com choque elétrico, coisas muito tristes que eu cheguei a vivenciar. Eu tenho 34 anos de formada e sempre trabalhei na enfermagem, nunca trabalhei em outra coisa. Trabalho como professora também, docente universitária, mas sempre permeando, né, a área da saúde. E o que é bacana é que as relações que eu fui construindo também foram me enriquecendo muito, né? E eu acho que a gente não é nada sozinho, né? Então as pessoas vão deixando um tijolinho ali, um pouquinho aqui, e a gente vai aproveitando um pouquinho desse momento. E na minha profissão, quando eu entrei aqui na Prefeitura de Santos, foi no ano 2000, foi através de concurso público, e eu achei até que eu não ia
conseguir, porque fazia muito tempo que eu não prestava nenhum concurso, eu já estava na Unicamp, trabalhava na Universidade Estadual também como concursada, mas me casei com um santista. E aí falei, eu tenho que ir para Santos, ele trabalhava aqui, né? Falei, eu vou ter que morar em Santos. Aí eu vim para Santos, mas assim, nada forçado. Meu marido também foi muito parceiro, né? Muito bacana. E falou, não, você vem quando você acha que está preparada. E eu fiquei 7 anos em Campinas, morando e trabalhando, casada, e ele 7 anos aqui. E eu escutava de algumas pessoas, esse casamento não vai pra frente, não. Você vai. Quantos anos hoje, Ana? 30 anos. Ai, que delícia! Mais uma que não ouviu a crítica dos outros, né? As crenças negativas dos outros e seguiu ali. Eu venho de um pai e uma mãe que tinha uma relação de casamento muito bacana. Que legal, bons exemplos. Né? Valores e de princípios, tudo. Então, bem bacana. E aí, quando eu consegui vir para Santos, os primeiros 3 meses foram bem difíceis para mim. Eu tava, meu Deus, né? Como que eu vou viver aqui? Porque eu amava Campinas, né? Campinas é uma cidade, você é de Jundiaí, sabe como Campinas é. É uma região muito gostosa de se morar, de se viver. Tanto quanto aqui, né? Não, agora eu amando viver aqui. Santista é de nascença. Santista de nascença, carteirinha. E aí eu comecei a trabalhei com os agentes comunitários de saúde, implantei o programa de saúde na família, depois fui para a área de saúde do trabalhador, e aí consegui fazer alguns projetos bacanas da saúde da mulher trabalhadora, a trabalhadora que amamenta, que é uma coisa que às vezes atrapalha tanto, né? As mulheres que não têm esse apoio. Fomos fazer um trabalho na área portuária, também totalmente masculina, né? Poder masculino. Mas realmente brincavam até comigo que eu era a loira da estiva. Algumas coisas que a gente já passou, que a gente vai conversando, vai lembrando, bem bacana. E aí até que eu fui convidada para ser coordenadora de um pedaço da vigilância em saúde e depois como diretora, como eu estou até hoje. E isso realmente não é fácil, mas eu acho que através do esforço, eu acho que sem esforço não tem sucesso. Isso. A gente tem que ter sucesso. E além do mais, que é o mais importante, a gente tem que ter fé. Fé que a gente tem um pai, a gente tem um criador que norteia a nossa vida, que acompanha. É só a gente estar atento naqueles pequenos sinais que vão sendo falados para nós. E seguir o seu sonho. Isso. Disciplina, fé e perseverança. Eu acho que são as 3 palavras para poder chegar ao sucesso. Não ter desistência. Agora, é fácil? Foi fácil? Não, né? Você às vezes me fala assim, nossa, mas 7 horas da manhã você já está dando entrevista numa rede e tal, tá toda arrumadinha e tal. Não é fácil, você acorda cedo, você se arruma, às vezes você tá com a cara inchada, aquela coisa toda que vocês são mulheres, sabem? Passa por TPM, depois passa pela menopausa, passa por várias coisas. Às vezes você tá dando uma entrevista, você tava suando, né, aquele calor. Mas é questão de você acreditar que você pode fazer a diferença, que a gente não está aqui nesse mundo passando só férias, né? Existe um propósito. Existe um propósito, existe uma missão. E que tem problemas, tem desafios, tem muitos desafios. Vocês não podem nem imaginar quando foi a Covid que nós tivemos que falar, não vai ter Réveillon na cidade de Santos, a praia vai ficar fechada. Fiquei feliz com isso? Claro, não, mas quando eu olhei aquela praia toda vazia, e eu pensava, meu Deus, né? A gente podia estar festejando, mas não tem como festejar o Réveillon na plena Covid. Vamos parar o cruzeiro de navio. Ficaram 11 navios de cruzeiros parados na barra, com pessoas tripulantes dentro desses navios, sofrendo também, sendo repatriados. São barras e outras situações, até mesmo a vigilância sanitária, que às vezes a gente passa até por situações muito difíceis, até de ameaças, né, por você querer cumprir uma legislação, mas você ser dura, ser firme, dar apoio para a equipe que está indo ser também. Posicionada. Ser posicionada. É isso mesmo, de ser posicionada. E eu acho que é isso. É o Deus que habita na gente, que vai dando essa força e vai fazendo com que a gente consiga. E a estrutura familiar, né, o marido estar presente. Por exemplo, quando você citou que eu tive o câncer, né? Eu tive um câncer no joelho, um câncer raro, de repente, sem saber do que estava acontecendo, e eu só descobri porque eu fui teimosa. Falei, não vou atrás, quero saber o que está acontecendo comigo. E já tinha os meus pais já idosos e não queria que eles soubessem que eu tinha tido essa doença, tanto é que eles partiram sem saber que eu fiz, o que eu tive tratamento, um tratamento muito bem feito na C. Camargo, em São Paulo, que eu sou muito grata.
o apoio do meu marido sempre presente. E no meio dessa doença, porque foi um susto muito grande, quando você abre o resultado, você fala, eu vou morrer. É o que vem na sua cabeça. A gente não pensa mais que câncer tem cura, e que se a gente for atrás, pegar precocemente, a gente consegue vencer essa doença. E o preconceito da doença também. Ainda existe muito. É que tem gente que não fala nem o nome, né? O câncer. E aí, no meio disso tudo, eu engravidei. Né? Uma gravidez que realmente não esperava. E uma gravidez que eu comecei a fazer o tratamento, mas a gravidez... E, infelizmente, aos 6 meses, o meu bebê faleceu. Né? Era uma menina, até um dia desses, num determinado programa na TV, uma novela, inclusive, foi falado assim, você não quis ver o seu bebê morto, você não deu o nome ao seu bebê, né? Falava para a atriz, para a personagem, né? E depois ela chorou muito. E aí eu fiquei pensando em mim, eu comecei a ver o episódio e comecei a chorar. Eu fiquei pensando, nossa, eu lembro, né? Eu perdi meu bebê no box do meu banheiro da minha casa. Meu Deus. Com o meu parceiro me segurando e segurando o bebê. E era uma menina, a qual eu a batizei de Giovana. E que está sempre em minhas orações, né? Ela existe, é minha filha, está em outro plano, filha, né? sim. E foi uma fase difícil. Esconder da família, porque eu não queria que eles sofressem, né? Mas o apoio do meu marido foi fantástico. Espetacular. Isso mostra a mulher que você é, a força que você tem enquanto mulher. Quantas aqui nesse momento assistindo a gente, a Deise aqui emocionada, olhinho marejado, e devem estar vivendo situação similar e veem que mulher espetacular você é, não só profissionalmente, mas também enquanto pessoa, enquanto mulher, que reconhece as suas dores, fragilidades, que conta com apoio, com o entorno, que reconhece e edifica também essa casa e diz, olha, eu tive com quem contar, teve quem estivesse do meu lado ali vivendo isso. Então, sozinha a gente não consegue. Isso é maravilhoso, porque ser forte não é você ser detentora, autossuficiente. Exato. É você enfrentar e ressignificar. Olhar, não negar o óbvio. E aceitar o cuidado. Você que cuida de tanta gente, aceitou que cuidassem de você nesse momento. E não é fácil, né? Você fala, nossa, você que tem alguém que cuide de mim. Mas eu sempre cuidei de todo mundo, né? Mas você vê, não, eu não sou Mulher Maravilha. Eu tenho as minhas fraquezas. E eu vou conseguir, porque eu tenho pessoas que me amam, tenho pessoas que estão lutando comigo. E essa rede de apoio foi importantíssima. E sabe o que é que eu percebo aqui? Que a gente vive de percepções, né? Que ela sempre foi de pé por dentro. Que nem nos momentos mais difíceis você deixou de ser encorajada por você mesma. O que eu vejo quando a gente está conversando dentro do seu olhar... não, eu sempre soube que eu venceria independente de qual fosse o desafio. Eu sempre acreditei em mim, eu sei a mulher que a minha mãe formou, que a minha mãe criou, eu tenho uma inspiração que veio dela. E eu nunca fui um erro. É assim que eu vejo. Eu tô muito emocionada. Eu também estou. Eu também estou muito emocionada. Inspiradora a sua história. Muito inspiradora. Magnífica. E a coragem, né? A Brené Brown tem um livro que fala a coragem de ser imperfeita, né? Porque às vezes existe uma comparação tão grande entre o homem e uma mulher, e a mulher tem que se fazer forte, tem... Mas quando a gente se permite ser mulher, a gente não precisa se impor como mulher. E quando a gente se permite viver o nosso feminino, a gente entende o nosso papel, a gente respeita a nossa função e a gente aprende a respeitar o papel no nosso marido também, dos homens que nos são importantes. Os homens importam muito também, as mulheres também. Porque eles também têm muito medo. Sim, ele também teve muito medo em me apoiar, porque ele também não tinha uma estrutura preparada para enfrentar isso. Isso, e vocês enfrentaram isso juntos, como família, com toda a base que vocês já tinham de família, de valores e princípios, e que podiam viver aquilo na casa, e podem até hoje, né, viver essa parceria, né, entre vocês, e que coragem de ser vulnerável, porque a força da mulher não é só quando ela tá lá, comandando 360 pessoas, fazendo acontecer, vou fechar a praia assim e vai ser isso. A coragem é quando fala assim, cara, eu não tô dando conta. É isso. Também preciso de ajuda, agora é minha vez de ser cuidada, né? Como a Carla falou, se permitir. Se permitir. E todos nós, não é porque somos mulheres, somos o sexo frágil. Nós somos mulheres.
temos as nossas fragilidades, sim, como temos as nossas forças. Você passou por uma perda, Muito não grande. negando que a sua filha tinha partido. A Giovana existe. Não no nosso plano, está ao lado do Pai, com certeza. E sabemos que Deus tem um propósito para a nossa vida. Cada coisa que nos acontece, acontece por um propósito maior. E que nos últimos dias as minhas orações têm sido: Senhor, o Senhor não precisa me explicar o que o Senhor quer. Eu só preciso saber que o Senhor está comigo. Porque para a gente viver a paz que excede todo o entendimento, muitas vezes a gente precisa abrir mão do direito de entender as coisas. Verdade. E aí a gente vive a paz que excede todo o entendimento. A gente perdoa, a gente se permite ser vulnerável, a gente vive os nossos processos, a gente se permite se curar. É tão bom isso. É interessante porque, em se tratando do nosso projeto, do Bora Mulher, muita coisa boa virá, a gente já sabe o que tem aí gravado e tudo mais. Essas mulheres que vêm para cá, elas também não vêm aleatoriamente. Existe, não é? Então você precisava estar aqui conosco, mostrando toda essa força. Você não sabe o quanto isso está me fazendo bem. Você é multifacetada, você é a cara do Bora Mulher. Que bom que você está aqui com a gente. Bom, Precisava te dizer isso. Entende? Ó, eu tô lendo um livro, na verdade eu já li esse livro e eu tô relendo alguns trechos que se chama O Rugir da Leoa. Uau, lindo. E enquanto eu tô aqui nesse sofá, eu tô vendo o rugir da Carla, da Bruna, o meu rugir, da André que tá ali, sabe? Da Andressa. E até mesmo o rugir do Stênio, que tá aqui fazendo. Que tem uma mulher que vem atrás dele, né? E aí eu olho pra você e eu vejo a segunda fase. É isso que eu vejo você. Teve tudo isso para construir uma carreira, aí depois passou por todos esses desafios pessoais e emocionais, como mãe, principalmente você foi mãe, você é mãe. E aí você, quando tudo isso passou, que cicatrizou o útero, é assim que eu vejo, ela falou: agora é a hora de eu rugir. Tá na hora de eu fazer a segunda parte. O que é que eu vou fazer agora, Ana? É assim que eu tô te vendo. E aí eu vejo a segunda parte, a segunda fase, como um videogame, da Ana sair, rugir lindamente. Nada me para. Tá tudo pronto. E eu tenho um destino e eu vou seguir com ele. E tem muitos planos que eu acho que a gente tem que ter objetivos, tem que ter sonhos e tem que já pensar no cheguei aqui, onde mais? Não, vamos ver o que mais que a gente pode fazer. É isso. Né? Aí as pessoas falam: nossa, você tem 62 anos, né? E ainda tem vontade? Pelo tem amor de vontade, Deus. tem muito ainda que fazer. Sabe o que é que eu falo? As meninas sabem aqui e as cheirosas de casa também. Gente, a gente nem tá falando com a cheirosa, que tá tudo tão... Cheirosa, tudo isso aqui é pra vocês, viu? Olha, as meninas sabem que eu sempre falo essa frase, que eu tenho um dia inteiro pra viver a vida inteira hoje. É isso. É isso que você acabou de falar. O que que eu posso fazer? O que que eu posso produzir? É hoje. Hoje eu tenho essa oportunidade. O que que eu vou fazer? Né? E isso mexe muito comigo. Essa paixão, esse tesão, esse fascínio pela vida. Principalmente pelo propósito. Pelo propósito. E por curar pessoas, curar vida. Quando você sai de casa, você está pronta para curar. Para desenvolver pessoas. Porque a gente tem que ter a ideia de que essa é a nossa missão. Né? E isso é muito bacana quando a gente sabe. Eu sei qual é a minha missão e eu sei qual é o caminho que eu quero. Inspiradora. Antes de eu dar para as meninas, porque eu já não aguento mais falar, eu tô chorando aqui copiosamente já. Que história. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Você precisa voltar. É a primeira convidada que eu tô dizendo que tem que voltar. Nossa, muito obrigada. Tem muita gente precisando de você beber dessa água, dessa fonte. Existe muita, desculpa te interromper, tem muita gente ferida que passou às vezes pelo que você passou e não conseguiu sair de lá. Não conseguiu. E é muito necessário falar sobre isso. Porque a nossa intenção é realmente tirar mulheres de às vezes um cativeiro que a vida coloca elas e elas não conseguem sair. Né? Exatamente. Então, que e foi muito pouco esse tempo para você desenvolver esse assunto. Né? Vocês estão com essa sensação? Precisamos de outros episódios. Até a Andréia. A Andréia não tá lá hoje, ela não tá assim, ó. E o Stênio chega, tá caladinho ali, o Stênio. Gente, aqui em algum lugar vai ter o @ da Ana Paula e do programa.
Eu quero que vocês participem desse programa, que vocês deixem as dúvidas de vocês, que vocês falem, comentem, fomentem também. Toque nesse assunto de que você foi ferida, que você foi magoado, que você teve um câncer, que você perdeu um filho. Venha até nós, se comunique com a gente. Eu acho que na hora da gente se despedir, que a Marlene Matos já está lá. Até o próximo episódio. Logo a Ana Paula vai voltar, com certeza. E sofá é seu. Obrigada, tá bom? Muito obrigada por essa experiência. Que bom. Que bom. Obrigada. Obrigada. Embora, mulher.